Boa noite, a graça e a paz de Cristo Jesus seja com você e com sua família, você que me assiste agora no ao vivo, nessa noite de domingo, e você que me assiste aí posteriormente, seja pelo Facebook durante alguns dias aí, ou no nosso canal do YouTube, né? Antes de começar, quero estar aí novamente aí repetindo o que eu já venho falando há algumas semanas. Ao final dessa transmissão, clique no primeiro comentário aqui que eu vou deixar registrado. Lá estará o link do meu canal no YouTube, que é onde você consegue ter acesso a todo o conteúdo, todas as dezenas de transmissões anteriores, tá? Que não fica mais salvo no Facebook por questões aí da Meta, a empresa responsável pela rede social, tá? Estamos aqui para mais uma transmissão da mensagem do Evangelho, mais um texto, mais uma lição para nossas vidas, como já tenho feito aí há algum tempo, sempre semanalmente, domingo à noite, por volta de 9, 10, 10 e meia da noite. Estamos aqui sempre aí que o Senhor nos permite, né? A mensagem de hoje, ela tem o tema: meus pontos de vista me afastam da cruz de Cristo. Meus pontos de vista me afastam da cruz de Cristo. E o texto de hoje está registrado no Evangelho segundo relatou Lucas, capítulo 18. Estaremos lendo do verso 9 ao verso 14. Então, Lucas, capítulo 18, do verso 9 ao verso 14. A parábola do fariseu e do publicano. Você que tem sua Bíblia aí, um exemplar físico em papel, né, ou digital, no celular, enfim, é importante acompanhar a leitura do texto enquanto fazemos aqui a explicação, né? Então, você que pode acompanhar, Lucas 18, do 9 ao 14, passemos então a ler. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu digo que este homem, no caso, o publicano, e não o outro, o fariseu, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. É muito mais comum, né, que alguém conheça só esse último versículo, né? Os humilhados serão exaltados, tal, mas muita gente não conhece o contexto. E a gente vai entender aí essa história, essa parábola, né, que o Senhor Jesus contou para uma multidão específica, para pessoas ali que se julgavam bons demais, justos demais, né? E ele conta essa história. Não sabemos se baseada em fatos reais, se é uma cena que ele presenciou, ou se é uma história ali que ele montou, mas independente disso, traz uma lição muito importante para nós, né? Então, contextualizando aqui, dentro da cena apresentada, né? Então, imagine 2 homens, cada um com a sua história, cada um com a sua
o seu padrão de vida, dois homens sobem pelo mesmo caminho, né? Sobem até o templo em Jerusalém para orar, para falar com Deus, enfim. E é bom contextualizar cada um. O primeiro, o fariseu, né? O fariseu era uma autoridade, era uma pessoa muito estudada no judaísmo, era uma pessoa que conhecia e muito a lei, os mandamentos, né, a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, né, o que nós temos como, nós chamamos de Pentateuco, né, então seria Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, e também os livros dos profetas, né, todo o Antigo Testamento que nós temos, o judeu ele divide com outras nomenclaturas, mas o fariseu, naquele tempo, era uma categoria religiosa, né, um patamar ali dentro do judaísmo, que conhecia aí muito a lei de Deus, cada mandamento, cada história do seu próprio povo, conhecia muito, né? Já o publicano, quem era o publicano? Publicano era uma profissão, né? Você vai perceber que nenhum desses homens não é dado nome a eles, né? Ele é chamado pelo seu cargo, pela sua posição hierárquica na religião judaica. O outro é chamado pela sua profissão. O publicano era um cobrador de impostos, né? A gente já falou isso aqui em lives passadas, mas só para refrescar, nesse tempo, não só Israel, mas todo o Oriente Médio, a Europa, um trecho da Ásia e até o norte da África estavam dominados aí, todo aquele território. Para quem conhece um pouco de geografia sabe a extensão de terra que é, tudo que eu narrei aqui, estavam sob o domínio do Império Romano, né? Existiam sim os nomes das cidades, das regiões, mas pouco importava. Tudo ali era a província romana. Tudo ali, todas essas terras estavam ali sob o jugo do Império Romano, tendo que prestar depoimentos quando necessário, pagar impostos, estarem aí subjugados mesmo, né? Sob a autoridade romana. Nenhum tipo de governo, nenhum representante, nenhum governador, quem dirá um rei, ninguém seria reconhecido em nenhum daqueles povos, né? Já que o imperador romano era a autoridade ali e colocava os seus representantes em cada província, em cada cidade, né, para que dominassem sobre aqueles povos. E o publicano era alguém recrutado do próprio povo local para cobrar impostos, para recolher, fazer a coletoria dos impostos e mandar para Roma. Então você imagina como que aquela pessoa era amada, só que não, né? Pelo seu próprio povo. Fala, cara, esse cara é dos nossos, é conterrâneo nosso, cresceu com a gente, mas ele escolheu a profissão de um traidor, né? Ele é o cara que pega o nosso dinheiro suado, né, trabalhoso de conquistar, e entrega para o império que pouco faz por nós, né? E o publicano, ele também geralmente era conhecido pela trapaça, né? Ainda que ganhasse razoavelmente bem, o trabalhar com o dinheiro ali, sob a pressão romana, fazia com que muitos abusassem da autoridade, da influência que tinham para coletar mais, né? Para cobrar mais do povo do que o que eles deveriam contribuir ali de tributos, impostos, enfim. Tanto que é conhecida a história de Zaqueu, né?
também um publicano que confessa, né? Quando conhece o Senhor, olha, se eu prejudiquei alguém, eu retribuo 4 vezes mais. Se ele não tivesse prejudicado, se ele não tivesse a consciência de que ele era fraudulento, de que ele fazia além do que deveria, ele cobrava além do que deveria, ele não teria por que falar isso, né? Então, mas vamos voltar aqui para o publicano da nossa história. Era um homem semelhante, né? Que sabia, que tinha consciência de quem era. Então, esses dois homens, uma liderança religiosa importante e um coletor de impostos para Roma, ambos sobem para fazer ali as suas orações, né? Chega o tempo, e é interessante que o texto narra que cada um teve uma postura absurdamente oposta à do outro, né? Os dois viram, um viu o outro. Não é algo assim, os dois estavam um lá numa ponta do salão, o outro... Não. O texto é muito claro quando diz que eles tinham proximidade ali no local onde estavam. Então eles sobem, eles entram. O texto não vai dizer se eles se conheciam, né? Mas eles estavam próximos, né? Entraram e ficaram num local próximo ali um do outro, dentro do templo. E cada um faz aí, a seu modo, as suas orações. O fariseu, ele todo religiosão, todo, né, usar a expressão atual, né, todo santarrão, ele dirige a sua oração a Deus listando as suas supostas virtudes. Ele não se dirige a Deus de uma maneira reconhecendo quem ele é em comparação a Deus. Não. Ele chega para falar com Deus num tom de arrogância. O fariseu, ele chega para falar com Deus agradecendo a Deus por ele ser quem ele acha que ele é. E ele diz: Deus, eu te agradeço porque eu não sou semelhante a tantos aí fora. Ele está dizendo para Deus: olha, Senhor, obrigado porque o Senhor me fez ser, ou já até mesmo nascer, né, numa categoria, numa estirpe superior aos outros homens. E ele começa a listar, meio que procurando se eximir, né, procurando se distanciar de uma sociedade corrompida a qual ele acreditava não fazer parte. Então ele fala: olha, Senhor, obrigado porque eu não sou semelhante aos ladrões, aos corruptos, aos adúlteros. E aí ele olha para o lado e fala: nem igual esse cara aqui do meu lado. Eu não sou igual esse, aquele, e nem esse cabra aqui do lado também, que eu acho que é um zero à esquerda. E aí ele continua ainda falando para Deus dos seus atributos, né? Olha, eu jejuo, né? Eu sou um cara que eu contribuo no templo, então eu sou uma pessoa generosa, eu sou uma pessoa muito religiosa, que eu cumpro todos os ritos e tal. E dedica a sua oração a se aparecer para Deus. A oração dele é cortada abruptamente pelo relato de Jesus e passa rapidamente ali para a descrição da oração do publicano. O publicano não ousava olhar para o céu. Era muito comum naquele tempo o judeu, seja nascido, né, de linhagem, de paternidade, enfim, dentro ali de Israel, ou o prosélito. Quem é o prosélito? Aquela pessoa que é de outra nação, que não é judia
por nacionalidade, mas é convertido ao judaísmo. Esse é o prosélito, né? Então, a pessoa que, tanto um quanto o outro, né, tinham esse costume, dentro, não estamos falando aí de nacionalidade, mas de religião. O judaísmo, né, ensinava que olhar para o céu era um padrão ali, né, de oração, né? Só que esse segundo homem, ele nem ousa. Ele nem ousa olhar para o céu, tamanha a vergonha, tamanha a noção, a convicção que ele tinha de quem ele era, do quão ruim ele era. Então ele, se ele não está olhando para cima, se subentende que ele está curvado, de cabeça baixa. Ele está ali numa posição de reverência, mas não de uma mera reverência, mas de humilhação. Numa posição de humildade, numa posição de reconhecimento de quem ele era e da distância inalcançável de Deus que ele estava naquele momento. E ele se dirige a Deus apenas pedindo misericórdia e afirmando que ele era um pecador dependente dessa misericórdia de Deus. E é interessante que o texto dá alguns detalhes bem peculiares, né? bem específicos. Ele bate no peito. E aqui tem que tomar cuidado. As traduções, para quem não conhece muito o contexto do judaísmo, no Brasil, você tem aquela ideia, tal pessoa bateu no peito e falou tal coisa. Na nossa cultura, o bater no peito é um sinal de garantia. Olha, o fulano bateu no peito, afirmou, ele vai lá, ele vai fazer, ele vai chegar. No judaísmo, não. Naquele tempo, o bater no peito não era uma autoconfirmação, era indignação. Então, quando o judeu estava ali indignado, estava ali angustiado, estava numa situação em que ele estava inconformado com alguma coisa, ele tinha o gesto de fechar os punhos e bater no seu peito num sentido assim de sofrimento interno, intenso. E é esse gesto que esse homem está fazendo. Batendo no peito. Inconformado com a sua situação atual. Inconformado com a sua postura perante os homens, perante a sociedade e perante Deus. E, dando murros no próprio peito, ele clama pela misericórdia de Deus. Repare a diferença, né? Os extremos destes dois homens. Um estava apegado ao seu ponto de vista, ao ponto de vista que ele tinha de si mesmo. Por isso que esse é o título da nossa live, né? Que o nosso ponto de vista, ele nos afasta de Deus. Aquele homem, ele não estava orando. O primeiro homem, né? O fariseu, ele não estava orando. Orar não é virar para Deus e falar, olha, eu sou legal, eu sou bom, eu sou honesto, olha, Senhor, eu sou generoso, eu faço as coisas certinhas. Não é assim. Ele se comportava ali como uma criança que acredita em Papai Noel e está lá com a sua cartinha, olha, eu me comportei bem esse ano, então eu acho que eu mereço um presente. Ele estava se comportando dessa forma, dizendo para Deus como se Deus não conhecesse ele. Então já é subestimar o Senhor, você querer afirmar coisas que, ainda que sejam verdadeiras, mas ele já sabe, você não precisa falar, né? Ele conhece o teu coração, você não precisa ficar perdendo tempo falando, olha, Senhor, eu faço isso, olha, eu faço aquilo. Sim, ele sabe que você faz.
é arrogante, né? É prepotente. A pessoa que fica, olha, Senhor, mas eu faço tanta coisa boa. Cuidado, não é? Se nem nós. Eu creio que, independente de quem você seja, você não gosta quando um parente, um amigo cola perto de você e começa desculpa o termo, né? Mas arrotar virtudes, né? Olha, eu sou, ó fulano, aí bate no teu ombro, olha, eu não sei você, mas eu sou uma pessoa muito boa. Eu sou uma pessoa isso. Você vai ficando, pô, não, né, cara? Enche o saco. Imagine como que Deus se sente com alguém se dirigindo a ele, em vez de pedir perdão, em vez de apresentar as suas fraquezas, as suas petições, fica ali listando, enumerando virtudes, né? E, enquanto isso, o outro nem se dá o trabalho de elaborar uma oração muito completa, ele simplesmente bate no peito a sua expressão ali cultural de indignação e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E o próprio Jesus coloca aí o verso 14 como a moral dessa história, dizendo: olha, o publicano saiu justificado, o fariseu não. Que lição que essa parábola, tenha ela base em fatos reais ou não, pouco importa, mas ela deixa, sim, uma lição. Mas qual lição é essa? Trace aí na sua mente uma linha com 2 pontos. Ponto A, ponto B. Uma linha de 2 metros de comprimento, né? Imagine na tua mente essa linha. 2 pontos. O ponto A é alguém completamente afastado de Deus. O ponto B é alguém muito, muito, muito próximo de Deus. Quando alguém se entende muito bom, quando alguém se baseia no seu próprio ponto de vista e olha para si mesmo e fala: não, eu sou uma pessoa maravilhosa, eu sou uma pessoa, né? É claro que há alguém que fale isso brincando, mas alguém que acredita, tá? Alguém que fala brincando, mas com traços de verdade, né? Por trás da brincadeira. Não, eu sou uma pessoa tão boa que eu entro no céu sem nem parar o pedágio, né? Então, alguém que entende que porque faz o bem, que porque, segundo os próprios parâmetros dela, ela é uma pessoa que acumula bondades, é uma pessoa que gosta de todo mundo, que todo mundo gosta dela, muito legal, tal. Então, não, eu tô no céu, eu tô garantido. A pessoa que ela cria em si mesma uma garantia: eu sou o tal, eu sou o bom, eu sou o perfeito, enfim, essa pessoa está do ladinho do ponto A que eu pedi para você traçar na sua mente. Está absurdamente longe de Deus, ainda que dentro de uma igreja, ainda que com a Bíblia debaixo do braço. A característica de você se entender muito bom é um fator determinante de distanciamento de Deus. Ao contrário, como que eu identifico alguém que, independente do estado em que esteja de vida, independente se é alguém que está procurando caminhar na fé com Jesus e segui-lo, ou se é alguém que está lá ainda precisando de socorro, afundado na lama do pecado até o nariz,
Mas olhando para o céu, Senhor, eu sei, eu reconheço meu estado de pecado, tem misericórdia de mim. Esse cidadão que está até o nariz na lama do pecado, ele está mais próximo do ponto B. Ele está mais próximo de Deus nessa linha do que o mais arrogante religioso que tenta se auto-justificar. O ponto de vista próprio, ele é muito perigoso. Quando olhamos para nós e começamos a enxergar muitas virtudes, né? Certa vez eu conheci uma pessoa que eu convivi muito pouco com ela, né? Mas essa pessoa, ela listava virtudes. Era uma pessoa que, não, olha, aonde eu chego as coisas dão certo, eu tenho uma habilidade que Deus me dá, que eu resolvo tudo, que eu acalmo as pessoas e que todos à minha volta nem entendem como isso acontece. Era algo até chato de ouvir. Essa pessoa, sabe, quase que anunciava a som de trombetas, né, as suas virtudes. Aconteceu uma série de situações que levaram ao desmascarar dessa pessoa, né? Na verdade, era muita falsidade, eram muitos conflitos de interesses ali, e o demonstrar virtudes era apenas uma máscara, né, para cobrir as reais intenções dessa pessoa, né? Então, tome cuidado com esse tipo de atitude, de alguém que sempre está se dizendo muito bom, né? A característica principal do Evangelho, né? Qual que é a primeira mensagem do Evangelho? Arrependa-te. Lá na carta aos Coríntios, quando o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre a ceia, né? Sobre como alguém deve se comportar ao participar ali do corpo e do sangue do Senhor, simbolizados pelo pão e pelo cálice de suco de uva, né? Essa pessoa deve examinar a si mesma, fazer um autoexame, uma autoanálise, mas não pelos próprios critérios, mas sim pelos critérios do Senhor, baseado aí no que Deus pensa de você e não do que você pensa de você mesmo. Isso é o que diferencia um cristão verdadeiro de um religioso, meramente falando. O principal fator determinante é por qual ponto de vista essa pessoa baseia a sua fé, nivela a sua fé, entende a sua própria fé, né? Eu entendo a minha proximidade com Deus pelo que Deus pensa de mim ou pelo que eu penso de mim? Parece algo óbvio e até um tanto repetitivo, mas é muito fácil nós cairmos nisso. É muito fácil a gente chegar numa etapa da vida e começar a fazer como este fariseu. Não, mas Senhor, tem muita gente pior que eu. Quem não conhece aquele ditado, né? Eu poderia estar matando, roubando, mas eu estou aqui fazendo tal coisa. A pessoa se nivela. Não, enquanto eu não sou um assassino, enquanto eu não sou um ladrão, enquanto eu não sou um corrupto, enquanto eu não sou um adúltero, eu estou bem com Deus. Então, não é bem assim. Há várias listagens de pecado na Escritura, e que nessas listagens a mentira
ela é equiparada a todas as outras questões. O mentiroso, ele é condenado junto com o assassino. O idólatra, ele é condenado junto com o adúltero. Então não tem perante o Senhor diferença. Muitas vezes nós queremos criar patamares de moralidade, padrões morais, transformar aí o que é pecado e o que não é tão pecado na nossa convicção, como num código penal de um país. Isso aqui tem uma pena maior, isso aqui tem uma pena menor, isso aqui é mais grave do que isso. Perante Deus, pecado é pecado. E geralmente, alguém que insiste o tempo todo em apontar o pecado do outro, está escondendo o próprio. É padrão. E este homem, é tão escandaloso o cenário aqui narrado, que ele não contente em apontar pessoas genéricas, porque ele está falando ali de ladrões, de assassinos, de corruptos, mas no texto aqui ele não cita ninguém. Mas quando ele olha para o lado, ele, Senhor, exemplo perfeito. Obrigado por eu não ser igual a esse cidadão aqui, do meu lado. Os dois estavam ali no mesmo ambiente. Os dois estavam ali com a mesma finalidade, falar com Deus. Mas até neste momento, um entende a necessidade de, não, para Deus me dar atenção, eu tenho que diminuir mais ainda o meu irmão. E o Senhor afirma no último versículo: aquele que reconheceu o seu estado de pecado e pediu misericórdia, e pediu perdão, saiu daquele lugar justificado. E olha a ironia. E aquele que tentou o tempo todo se auto-justificar, fracassou. A sua auto-justificação não convenceu o Senhor. E não convence. A mensagem de hoje era um pouco curta, já estamos encerrando. Mas grave isso no seu coração, você que está nos acompanhando até aqui, que a autojustificação, ela é inútil perante Deus. Nós entendermos que, de alguma forma, merecemos que seja 1% do que o Senhor tem para nos dar por causa dos nossos méritos, é porque tem alguma coisa muito errada com a gente. Se eu penso, não, eu vou chegar até Deus na eternidade em paz, 99% pelo que Ele fez e 1% pelo que eu fiz, esse 1% anula os outros 99%. Nós fomos alcançados pelo Senhor, pela obra da cruz, 100% pela obra dele. É a obra de Cristo, na cruz do Calvário, é que nos religa. Daí que se criou, né, a palavra religião, de religar, né? É o que nos religa ao Pai. Não é o que nós fazemos. Claro, quando você é atraído por este amor, você é levado a agir de acordo com essa postura de alguém que foi perdoado de fato. Mas fuja como o maior covarde desse mundo. Fuja da autojustificação. Fuja de se elogiar demais, de muitas vezes nem só de você, mas do outro. Eu sempre que possível falo para amigos, eu falo para conhecidos, cara, foge daquela pessoa que sempre está dando tapinha nas suas costas. Não, você tem razão. Não, você não precisa disso. Você é o cara, você é o bom, você é uma pessoa, você é a melhor pessoa. Cuidado,
O teu amigo é aquela pessoa que, quando necessário, fala a pior verdade, a verdade mais dura para você. Essa pessoa é que até pode te aproximar mais de Deus. Não aquele amigo que está sempre ali, você tem razão. Cuidado. Um saiu justificado, o outro se justificou e continuou condenado. Repare, no começo da transmissão eu falei, o publicano muitas vezes era ladrão. Muitas vezes arrancava do povo, por meio da coletoria, da coleta dos impostos, mais para agradar os seus senhores, para agradar os seus superiores. Então repare a consciência pesada que este homem tinha. Dele estar perante Deus e sabendo, Deus, mas eu prejudico tanta gente, eu sou um verme, miserável pecador. Ele reconhece quem ele é. E o camarada do lado dele, que o texto não relata a sua profissão, seu meio de vida, nada, mas está ali a proclamar a si mesmo. Daí é que dá base para o último versículo, em que os humilhados serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Não está falando nada de dinheiro, de carreira, de sucesso ou fracasso nessa terra, tá? Se você entendia esse versículo dessa forma, para a partir de hoje. Essa exaltação e essa humilhação aqui está falando de salvação ou condenação e nada mais além disso. Nada para esse plano, inclusive. Para a eternidade. No sentido de que quem se exaltou nesse mundo, quem se entendeu perfeito demais, merecedor demais, vai chegar lá e vai perceber que não merece nada. E quem se humilhou aos pés da cruz e entendeu, cara, eu sou a escória, eu sou horrível. Quando você olha para dentro de você e tem a convicção de que você não merece nada a não ser a mão de Deus pesar sobre você por toda a maldade que você comete, faz, fala e pensa, e clama pela misericórdia dele para que você tenha a iluminação dele para o caminho e que você siga por um caminho melhor, para o caminho, o único caminho melhor, que é o caminho de Cristo, o caminho da cruz, para que você deixe a tua natureza ruim, batalhe contra ela dia após dia e busque fazer a vontade do Pai. Assim você está próximo do Senhor. Guarde essa frase e finalizaremos com ela. O quanto você percebe que está longe de Deus é o que te aproxima dele. O quanto você percebe que está longe de Deus é a força que te aproxima dele. O Senhor, em um momento confrontado também, inclusive por esses tipos de pessoas, pelos fariseus, ele diz, olha, mas eu não vim para os perfeitos. Eu não vim para os sãos, para os que se dizem autossuficientes. Eu vim para os doentes, eu vim para os pecadores, eu vim para aquele que está ali desacreditado. Então, se você se encontra nessa situação, mas eu sou a vergonha da minha família. Mas eu sou uma pessoa que ninguém quer ter por perto. Ou então, parecido, mas você esconde. Você é uma pessoa que todo mundo te quer bem, mas você sabe que no fundo, lá no teu interior, você não presta. Você tem um coração imoral. Que quando você está dentro do teu quarto, ou no teu escritório, ou no teu trabalho, fazendo negociações de portas fechadas, só Deus e você sabem os absurdos que você faz.
mas ouvindo essa mensagem você para pensar e fala, realmente, eu sou horrível, e como será o meu amanhã? Como será quando eu partir? Como será se amanhã, se ainda hoje não sei, se o Senhor disser, né? Acabou. A tua missão, o teu tempo aqui, encerra. Como estará a tua consciência perante Deus? Qual desses dois homens, ponto A ou ponto B, qual desses dois homens está mais parecido com você? O que se acha bom o suficiente? Ou o que reconhece, sou um miserável, e pede a misericórdia para Deus sem nem se atrever a olhar para o céu? Pense nisso. Assim encerramos essa transmissão, desejando que você medite no que aprendemos aqui hoje e abandone de uma vez por todas o seu ponto de vista de si mesmo perante Deus. O que você pensa de você mesmo perante Deus não significa nada, porque Ele não conhece o tipo que fazemos, Ele não conhece a imagem que passamos, Ele conhece o nosso mais profundo íntimo. Ele conhece o que povoa os nossos pensamentos, Ele conhece o que nos move. Então não adianta interpretar, listar virtudes, quando Ele conhece os nossos piores defeitos. Vamos estar fazendo uma oração nesse sentido, nesse mesmo espírito, e finalizaremos essa transmissão em seguida. Se você pode, onde você está, curva sua cabeça, vamos falar com o Pai, a semelhança deste publicano, né? Pai Santo, Pai amado, essa noite aprendemos sobre analisar pelo teu ponto de vista a nossa conduta. O Senhor deixou um manual para nós, o Senhor deixou a tua palavra, para que façamos uma autoanálise, para que vejamos diariamente em que grau de distanciamento estamos do Senhor. E pedimos que o Senhor tire de nós toda a autojustificação, toda a mania de nos entendermos bons demais, dignos demais, merecedores demais. O Senhor não deve nada para nós, o Senhor não pode ser cobrado por nenhum de nós a respeito de nada. O Senhor já fez demais por nós, quando nem procurávamos o teu nome. A tua palavra diz que o Senhor alcançou pessoas que nem se lembravam do Senhor, no ato do alcance. Pedimos perdão por todas as vezes que tentamos nos entender bons demais e autossuficientes demais, e reconhecemos nosso estado de pecaminosidade, de uma mente perversa, ruim, vingativa, egoísta, arrogante. Clamamos pela tua misericórdia para que a nossa natureza ruim seja sufocada, não ganhe força e não nos impeça pelo caminho. Que possamos completar a carreira, combater o bom combate e alcançar a soberana vocação que é o Senhor. Assim pedimos em nome de Jesus e agradecemos. Amém. Guarde isso de uma vez por todas no seu coração. O seu ponto de vista muito refinado sobre você mesmo te afasta dia após dia da cruz de Cristo. Pergunte para Deus como que você está perante Ele. Ele vai ser bem sincero. E talvez a resposta não seja das melhores. Mas, independente da resposta, você estará mais próximo do Senhor do que hoje, do que ontem.
do que um ano atrás. Procura o Senhor com sinceridade. A palavra diz que aquele que busca, encontra, aquele que bate, a porta é aberta. Mas aquele que busca com sinceridade. Não visando os próprios interesses, não se aparecendo para Deus. Que você possa ter sido tocado por essa mensagem. Se possível, compartilhe aí na sua linha do tempo do Facebook. Mande essa transmissão para amigos, familiares. E me siga no meu canal no YouTube, Evangelista Robson Camargo. Estarei deixando o link agora ao final da transmissão para que você tenha acesso a tantas outras transmissões como esta. Uma excelente semana para você e para sua família. E, se assim o Senhor nos permitir, domingo que vem, domingo à noite, estaremos com mais uma transmissão. Uma excelente semana e que o Senhor te abençoe.